Amém? Amém. Bom dia, Deus Pai. Bom dia, Deus Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tua glória, Senhor, por tua bênção, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Pai, concentra as nossas mentes, Senhor, na tua palavra, Senhor. Concentra as nossas mentes, Pai, no teu querer, Senhor. Pai, que não venha nada, Senhor, de nós, mas do teu espírito sobre as nossas vidas, Pai, nesta manhã, Senhor. Esteja protegendo, Senhor, as nossas mentes, Pai. Esteja protegendo, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, voltados somente para ti, Senhor, somente para o teu estudo nesta manhã, Senhor. E que o pastor Igor, Senhor, venha diretamente de ti, Senhor, trazer a tua vontade, Senhor. Venha, Senhor, trazer a tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. E que nós possamos receber tudo, Senhor, de bom agrado, Senhor. Tudo de acordo com a tua vontade, Pai. Senhor, santo, 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 Senhor. Seja protegendo todas as famílias, Pai, aqui concentradas, Senhor. E todas as que não puderam também entrar, Senhor, mas que vão vir ao passar do tempo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Proteja todos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E o pastor seja, Senhor, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, Senhor. Nós te rogamos, Pai, esteja conosco, Senhor. O Espírito Santo esteja conosco, Senhor, em todos os instantes, Senhor. Nos concentramos em ti, Senhor. Na tua vontade, Pai. Porque nós sabemos que ela é boa, agradável, Senhor. Amém. Em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Vocês conseguem me ver, certo? Eu não sei se conseguem ver também, se eu já estou a passar alguma coisa para vocês. Alguém me confirma? A tela está a partilhar. Ok. Bem, então eu quero vos mostrar, ou pelo menos relembrar, primeiro a importância da teologia, né? E a importância, ou melhor, as tendências que a sociedade quer vos lembrar, coisas que falámos, por exemplo, na semana passada, que foi precisamente isto, a importância da teologia na sociedade moderna e como a sociedade moderna hoje ela está fundamentada. Eu acho que toda a gente já consegue ver aqui, não é? Sim? Então, a sociedade, ela é, obrigado, ela é pluralista. E no que trata à pluralidade, ela é a ideia que todos os pensamentos e todas as religiões estão corretas, todas as verdades são bem-vindas e essa tendência progressista tende a ser intolerante para quem não tolera o pluralismo. É importante nós termos exatamente isso em mente quando ouvimos alguma coisa, quando percebemos alguma coisa. De facto, nem tudo é verdade. Adolf Hitler dizia-se que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade e assim ele acabou por convencer ao extermínio quase de uma sociedade, da sociedade judaica da época. A sociedade também é relativista, ou seja, o relativismo, eu falo disto em alguns cultos porque essa foi a nossa essência durante anos e não existe verdade absoluta, tudo é relativo e dependente de um background. Isto é o que considera o relativismo. Não existem absolutos morais ou éticos, pois é relativo ao sentimento, visão ou ao desejo do sujeito. O que a Bíblia nos ensina é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a sua palavra de Deus, a Bíblia, ela é inerrante, ok? A sociedade também é tremendamente materialista e nós vivemos também sob a influência desse mesmo materialismo, que significa focar apenas na matéria e no físico. O que importa é o que se pode tocar, é o que se pode cheirar, é o que se pode experimentar. E isto tem influenciado a sociedade à sensualização e à sexualização sem limites, né? E também, em maior ênfase, o individualismo, né? O que importa é a satisfação, a completude e o prazer do indivíduo. É dentro desta tendência que surgem as defesas acerca do aborto, o feminismo, a ideologia de género e por aí vai. O individualismo, ele faz, há uma frase que é dita, né? Que é segue o teu coração. Isso é individualismo, porque o que procede do coração, segundo Provérbios, o nosso coração ele é enganoso e nesse sentido vai nos levar
a desejar coisas que irão provocar danos, ok? Prazeres que irão provocar danos ou prazeres que são apenas momentâneos. Amém? Eu já mudei o layout, vou passar finalmente para PDF cada aula, ok? Mas queria primeiro tocar nestes assuntos com vocês, portanto, eu vou pôr depois lá no grupo da igreja os PDFs, ok? Não sei se é possível depois partilhar aqui, mas vou ver. Vou pôr com aulas partilhadas, ok? Agora, ainda, deixa eu ver se eu consigo, ainda referente ao que nós falamos, né? De facto, todos, a importância da teologia no indivíduo, cada sujeito precisa de lidar com problemas teológicos, né? Aqui, por exemplo, nós falámos em Kelly Kapic, vou pôr aqui, vou pôr aqui em grande. Nós falámos a importância da teologia no indivíduo. Kelly Kapic, no pequeno livro para novos teólogos, diz: questões teológicas cercam a nossa vida, saibamos disso ou não. Uma esposa e o seu marido que enfrentam a infertilidade inevitavelmente lutarão com profundos questionamentos teológicos, ainda que não queiram dar voz a eles. Estudantes universitários lidam com questões de identidade, cultura, política e ética, de uma ou de outra forma, com convicções teológicas que tentam vivenciar. Nossos conceitos quanto ao divino informam as nossas vidas de maneira mais profunda do que a maioria das pessoas consegue traçar. Quer vejamos Deus como distante ou próximo, como gracioso ou inconstante, interessado ou apático, as conclusões às quais chegamos, seja resultado de cuidadosa reflexão ou negligente presunção, dirigem as nossas vidas. Okay? Então, nada melhor, na verdade, do que nós termos uma teologia sã, uma teologia correta, uma teologia baseada, uma teologia doutrinária baseada na Escritura, né? Tudo o que procede tudo o que não provém da Escritura ou da inspiração de Deus vem da inspiração de homens e é tão momentânea e tão comum como o homem, né? Então nós fazemos questões e respondemos a essas questões com base na palavra ou em qualquer outra fonte, como o nosso próprio coração, por exemplo. Se a resposta não tiver por base uma saudável interpretação da palavra, que era o que estava a dizer, ela invariavelmente será insuficiente e incompleta. A teologia não é reservada apenas a algumas pessoas como pastores, missionários, evangelistas, profetas e mestres, mas sim a todas as pessoas, independentemente da profissão, idade ou até mesmo credo, né? Independentemente do tipo de crença que se tenha, todos falam de teologia. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 19 e 20. É por causa desta mesma consciência que Paulo alerta a Romanos que todos têm uma presciência da existência de Deus, ok? Este é um livro de Alistair, aliás, McGregor, que é um dos teólogos mais badalados, por assim dizer, da nossa época. Todo o ser humano tem um mínimo de conhecimento de Deus e interage com esse mesmo conhecimento, aceitando ou rejeitando, negligenciando ou se aprofundando. Por isso, todo o ser humano tem alguma opinião sobre Deus. Okay? Então, ele diz isto no livro dele, de certa forma, todos somos teólogos na medida em que todos queremos falar de Deus. Né? Falamos de uma sociedade total. Eu só estou a fazer um breve refresh daquilo que foi falado na aula anterior, porque não somente alguns não puderam estar, mas também para trazermos à memória para o conteúdo que será adicionado hoje. Okay? Então, teologia é qualquer pensamento ou reflexão ou contemplação sobre a realidade de Deus. Assim, qualquer pessoa que reflita sobre as questões fundamentais da vida, incluindo questões sobre Deus e o nosso relacionamento com Deus, é um teólogo. Por isso, nós todos somos teólogos interagindo e respondendo ao conhecimento de Deus, Who Needs Theology,
né, de Stanley G. Grants e Roger e Olsen, né? Mais a teologia e tipos de teologia é importante também relembrarmos. Nós ainda demos ali uma volta no culto, né? Mas para lembrarmos que existem vários tipos de teologia. A teologia popular, né, que surge a partir de frases, de canções, ditos populares. Um exemplo é: se não vem pelo amor, vem pela dor. Deus escreve direito por linhas tortas. A voz do povo é a voz de Deus, né? Então essa é a teologia popular. Ela é péssima, porque ela não tem qualquer invólucro, não tem qualquer medida na escritura. Okay? A teologia leiga é a teologia produzida e pensada por pessoas que não são pastores, teólogos, ministros, evangelistas, missionários, mas que interagem com uma boa teologia. Quando tu lês a escritura e fazes a interpretação da escritura, é uma boa teologia já. Okay? Ministerial, que é a teologia produzida e pensada por pessoas envolvidas com e para o serviço da igreja, como lideranças que exercem influência na igreja, como líderes de ministérios, casais, jovens que pregam e ensinam no infantil, por exemplo, ou em qualquer outra atividade. A teologia profissional é a teologia como profissão, como professores de seminário, produção de conteúdo teológico para ensino. Portanto, a teologia aqui que hoje está a ser ministrada e que nós estamos a ministrar, ela tanto é profissional como ministerial e ainda leiga, ok? No âmbito e no sentido de trazer quase uma espécie de seminário, ok? Mas ela tem a vertente de nos levar para um discipulado que é um ministerial e uma vertente, ou seja, para um grupo de pessoas que estarão a discipular, e também uma vertente de leiga que é para todos, independentemente daquilo que exerçam. Okay? E depois também tem a teologia académica, que é desenvolvida por doutores e pós-doutores que interagem com questões teológicas profundas que requerem anos de pesquisa para defender uma determinada tese. Né? E por aí vai. Para fazer o doutoramento de teologia é necessário uma tese, ok? E é fundamental, então, um estudo aprimorado que pode levar meses ou anos, ok? A doutrina certa conduz à boa conduta para a vida, né? Timóteo 2,16, nós vamos falar outra vez neste versículo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Se nós quisermos viver uma vida cristã superlativa, relevante, é preciso ter conhecimento e ser dirigido do que a palavra de Deus ensina. É impossível saber viver como cristão sem conhecer a descrição do que é um cristão feita na palavra. Okay? Viver a vida cristã sem as doutrinas cristãs é como jogar futebol sem bola, é simplesmente impossível. Franklin Ferreira, em Allen Miat, né, no livro Teologia Sistemática, é a introdução deste mesmo livro. Okay? Falámos também sobre as fontes de teologia, tá? Que é as escrituras, que é a Norma Normans, né? Foi por esta linha que os reformadores do século XVI fundaram aquilo que se chamou a Igreja Evangélica, ou o Protestantismo, ou ainda a Igreja Reformada, em que tomaram a Escritura como a principal fonte de saber e conhecimento de Deus, e a importância disso é vibrante. É o foco. A Bíblia é a maior e mais importante fonte para o conteúdo teológico saudável. É a primeira fonte e a máxima fonte. Não existem substitutos nem equivalentes. Não há autor, nem confissão, nem catecismo mais importante. A palavra de Deus é a nossa única regra. Okay? Os reformadores então chamavam a escritura de Norma Normans, que é uma expressão latina que significa a regra que rege ou que determina. É a palavra que determina o que nós devemos pensar sobre Deus, sobre a revelação de Deus e sobre todos os aspectos das nossas vidas. Portanto, é uma péssima teologia aquela que diz eu acho que Deus é, ok? Uma excelente teologia é dizer o que a palavra de Deus diz acerca dele mesmo,
ok? Nós vimos há pouco, e hoje vamos relembrar um pouco isso também, que Deus se revela ao homem. E o maior instrumento de revelação do homem é a Escritura. Ao homem, aliás, é a Escritura, né? Depois vem também a tradição, que é um conjunto de doutrinas, tá? A tradição é a norma normata, que é pela tradição entendemos o desenvolvimento teológico feito ao longo dos séculos. É necessário entender e aprender também o que os pais da Igreja no passado pensavam sobre Deus. Olhar para a história é aprender com a tradição. Os reformadores chamavam a tradição de norma normata, que é a regra regida pelas confissões, pelos catecismos e documentos históricos, ou seja, bases doutrinárias já inspiradas por Deus. Os catecismos e documentos históricos que nos ajudam a entender a história e analisar temas que foram debatidos e que muitas vezes já respondem de forma muito bem documentada a questionamentos da atualidade, a pontos seguros que nós podemos apontar, como, por exemplo, a Trindade, como, por exemplo, quem é Cristo, o porquê o plano de salvação, aliás, como, por exemplo, angiologia, e todas as demais, e tantas, né? Demais estudos de teologia sistemático, ok? Temos, portanto, como fontes de teologia as confissões, os catecismos e os documentos históricos da teologia ajudam-nos a entender o desenvolvimento da teologia e quais os portos seguros que devem afirmar. A tradição está debaixo da palavra, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, diz que é completíssima no que trata a teologia. A única coisa que eu pessoalmente discordo é sobre a predestinação à salvação, ok? Ou seja, por eles terem a Confissão de Fé de Westminster, ela é presbiteriana e eles têm um viés profundamente calvinista. Então, nesse sentido, eles creem que aquele que é salvo já foi predestinado à salvação, foi escolhido para a salvação, e aquele que não é já foi escolhido para não ser, né? Nós acreditamos que todos têm a oportunidade da salvação e a oportunidade de negar a Cristo, ok? Ainda que não tenham, serão julgados pelas suas obras, mas quem dirá a Deus quem se salvará e quem não se salvará? Portanto, nós cremos que é possível também, nesse sentido, somos um pouco mais arminianos, resistir à graça de Deus e em algum momento negá-lo, assim como o Satanás fez no céu, negando a Deus, se despojando de Deus e querendo tomar um lugar de autoridade perante os outros, ok? Ele corrompeu a sua essência. Assim, nós acreditamos também que qualquer um daqueles que está de pé cuide para que não caia, e cair nesse sentido é o afastamento de Deus. Por isso, nós não cremos na predestinação nesse sentido. Cremos sim na predestinação do ser chamado, ok? Ou seja, Deus já predestinou para se revelar a muitas pessoas, amém? Porque no seu intuito é que todos se salvem, mas nós continuamos a ter arbítrio se cremos na palavra ou se a rejeitemos, se cremos em Deus ou rejeitemos a Deus. Okay? Então as autoridades eclesiásticas e os documentos confessionais e teológicos devem ser seguidos enquanto forem obedientes à palavra de Deus. As doutrinas de qualquer igreja, se não for pautada na palavra de Deus, se não tiver um fundamento profundo nas escrituras, ok? São meros hábitos e costumes criados por homens. Por isso, nós devemos entender que muitos desses documentos são exposições corretas e fiéis à palavra de Deus que nos auxiliam na compreensão da mesma. O conceito reformador... Opa! Como é que eu volto para trás? Vamos estar aqui. O conceito reformador de tradição diverge do conceito do catolicismo apostólico romano. Para a Igreja Romana, a tradição é a segunda fonte de inspiração, porém, com o mesmo peso que a palavra, o que em determinados momentos do catolicismo romano, a deturpação e insubordinação às próprias escrituras e ao ensino destas foi tão danoso para a humanidade como
o purgatório, a forma como eles venderam lugares no céu e toda a deturpação que houve, principalmente na Idade Média, na época das trevas. Amém? E agora vamos sim iniciar, ou melhor, dar início então. Ainda falta aqui, tá? Mas a teologia, vários tipos de teologia: teologia bíblica, sistemática, teologia histórica, teologia pastoral e teologia prática, teologia filosófica. A bíblica estuda o desenvolvimento da revelação de Deus dentro dos 66 livros canónicos, ou seja, quais os conceitos da salvação nos livros e qual a relação entre eles. A teologia sistemática tem a função de organizar por tópicos e disciplinas o que a Bíblia ensina. Nós no ano passado começámos com teologia sistemática e este ano vamos dar continuidade, só que vamos nos aprofundar ainda mais em determinados temas. Então, a sistemática tem a função de trazer tópicos e disciplinas, como já falámos aqui, relativamente, por exemplo, à Trindade, ao plano de salvação e todas essas demais coisas, e como, por exemplo, escatologia, cristologia, né? A teologia histórica acompanha e descreve o desenvolvimento das doutrinas ao longo da Igreja, da história da Igreja, né? A teologia pastoral é o estudo da Bíblia visando referências que o pastor ou missionário usam, como, por exemplo, a pregação, o aconselhamento e o discipulado, que não ficou aqui, ok? Que nós teremos discipulado esta quinta-feira às 9 horas, a não perder, tá? Lá na igreja. Teologia prática debruça-se nas escrituras para entender as coisas do dia-a-dia, como, por exemplo, relacionamentos interpessoais, missões, evangelismo, trabalho, etc. A teologia filosófica, que preocupa-se em analisar os grandes temas da filosofia e dar resposta a esses temas de acordo com a palavra de Deus. Um assunto como a cosmovisão, por exemplo, e ficou prometido falarmos de cosmovisão e nós havemos de falar, que é nós e o universo, ok? Então, vamos entrar aqui na aula 2, ok? E vamos ainda relembrar provavelmente alguns dos temas. Então, o review sobre a introdução à teologia é uma das formas de entender o significado da teologia e analisar o seu desenvolvimento histórico e etimológico da palavra. A teologia teve origem na Grécia Antiga, nós já vimos isso, e diz que a teologia, de um lado temos Deus, que é este símbolo aqui, eu não sei se o rato aparece aí, e Logos, portanto, teologia significa o estudo de Deus. Se você não se preocupa com teologia, isso não significa que você não tenha uma ideia alguma a respeito de Deus. Como já vimos, significa isto sim que você tem uma porção de ideias equivocadas, ruins, confusas e ultrapassadas. Quem disse isto foi C.S. Lewis, o mesmo autor das Crónicas de Nárnia, de Cristianismo Puro e Simples. Excelente livro que eu aconselho a todos a adquirirem. A simples menção de palavras com teologia ou doutrina em qualquer ajuntamento cristão suscita uma série de reações. Será que assim... Boa. Suscita uma série de reações. Onde é que eu fiquei? Aqui. Algumas bastante negativas. Há cristãos que, sem hesitação alguma e quase com o mesmo orgulho, confessam ignorar o assunto da teologia. Poucos, aos que parece querem ser vistos como teólogos, e ainda muitos destes que querem, parecem usar das suas capacidades intelectuais para menosprezar os ignorantes. Uns ignoram porque o teólogo não é aquele sujeito piedoso, mas pouco prático, que se preocupa com trivialidades bíblicas, que se envolve em disputas doutrinárias sustis e escreve tópicos obscuros que ninguém lê. Enquanto esses especialistas perdem o seu tempo precioso com coisas de menor importância, se é que têm de facto alguma importância, conforme dizem por aí, as demais pessoas estão ocupadas a viver a fé cristã num ambiente hostil. Ou seja, os teólogos têm sido levados como aqueles que se fecham nas suas casas, se fecham nos seus escritórios e vivem
a sua teologia lá, não querem interação com o mundo e por isso são, de certa forma, criticados, né? Ora, isso, como é que acontece aqui? Ah, tá. Será que é assim que funciona? Não. Meu Deus! Espera aí. Ah, ok, pronto. Não há cristão que não seja também um teólogo, nós já falámos isso. Bruce Milne é uma das frases do Know the True, tá? Este livro também já há em português e podem também adquiri-lo, é um excelente livro sobre teologia. Na ótica e na expectativa da visão cristã, todos temos que adquirir conhecimento acerca de Deus. Caso contrário, o nosso cristianismo é superficial e sem fundamento bíblico, mas altamente focado no misticismo ou em pensamentos e ou filosofias populares que imitam a verdadeira teologia. Meus queridos, sem um envolvimento teológico da Bíblia, sem uma análise constante da Bíblia, sem mudança nos nossos hábitos relativamente à palavra do Senhor, nós seremos apenas superficiais, elevados em todo o cheiro de doutrina, em todo o cheiro de pensamento. Eu refiro sempre naquilo que está a acontecer relativamente ao mundo moderno. Né? Hoje a Bíblia já não é tão levada ao pé da letra e homens começam a querer ter revelações extraordinárias para seu mérito próprio, que nada tem a ver com a palavra no seu sentido exponente, no seu sentido completo. Uma dessas frases que eu ouvi nos últimos anos é que, por exemplo, o profeta Daniel, quando lançado à cova dos leões, não foi comido por leões porque ele era um homem de oração e ele não cheirava a carne. Isso é perfeitamente mentira, o que o texto nos indica, e isso é uma falsa teologia, não digo que chega a roçar a heresia, porque a heresia tem a ver com Deus, mas coloca o humanismo e o relativismo dentro do texto e o que o texto, na verdade, diz, numa interpretação, aliás, e o que o texto, na verdade, diz é que quando Daniel é questionado na cova dos leões pelo rei Dário, Daniel, tu estás aí, acaso o teu Deus te livrou? Daniel diz, sim, eu estou aqui, o anjo do Senhor esteve aqui e fechou a boca do leão. Então, esta é a interpretação, a boca não somente do leão esteve aberta, mas como o anjo do Senhor esteve lá. Então, toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Quando, na verdade, o humanismo e o relativismo querem honrar e dar a glória ao homem. É o individualismo que se destaca e nós não podemos nos deixar inflamar pelos conceitos da sociedade, trazendo revelações novas que não estão escritas. Nós temos que ter muito cuidado em todo o tipo de revelação que nós vemos por intermédio dos nossos pensamentos, do nosso coração, ou que ouvimos, para que esteja de acordo com uma exegese correta, que significa uma interpretação correta da Escritura. E para isso há professores, para isso há uma teologia sã, para isso há também vários livros. Confesso que é difícil muitas vezes nós entendermos alguns textos e para isso nós precisamos de professores. É um dos 5 ministérios, os mestres. Eles vêm para ensinar a profundeza das Escrituras. Amém? Então aqui no Bruce Milne, em Know the True, também diz o seguinte: Know the True significa conhece, ou conhecendo a verdade, ou conhece a verdade. Diz, tendo nascido de novo, começamos a conhecer a Deus e, portanto, temos certa compreensão da sua natureza e das suas ações. Por outras palavras, trabalhamos com algum tipo de teologia, quer tenhamos sentado um dia para lhe dar forma, que não, ou não, né? Portanto, a rigor, a teologia não é um modo de algum objeto exclusivo de poucos intelectuais com gosto para o debate abstrato. Todos somos teólogos. No momento em que tivermos entendimento disso, devemos nos tornar os melhores teólogos que pudermos para a glória de Deus, à medida que a nossa compreensão sobre Deus e sobre os seus caminhos, muitas gralhas, eu escrevi isto ontem à noite assim já com um olho no Davi, com um olho no Isaac,
Ok? Vai se tornando mais clara e mais profunda graça ao estudo do livro que ele deixou exatamente com esse objetivo, que é a Bíblia. Amém? Então, como filhos de Deus e indivíduos, é de esperar que nos esforcemos para saber tudo o que estiver ao nosso alcance sobre o nosso Pai Celestial, os seus caminhos e a sua vontade para a nossa vida. Lidar com aquilo em que acreditamos de maneira desleixada é a receita quase certa de frustração e equívoco do nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Certo texto da Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, então nós devemos nos esforçar, né? Se nós nos empenhamos nas faculdades para adquirir uma profissão, para adquirir um doutoramento, um mestrado, para adquirir, sei lá, o ensino secundário ou adquirir até o ensino fundamental, o ensino mais comum, tá? Requer de nós esforço. Quanto mais nós dizemos que amamos a Deus acima de todas as coisas, não nos vamos esforçar e disciplinar no que trata a leitura e a interpretação da Escritura. A leitura deve ser o nosso foco, a interpretação deve ser o nosso foco, viver a Escritura tem de ser o nosso foco. Okay? Não somente também adquirir conhecimento, mas fundamentalmente vivê-lo. Nós vamos ver isso à frente. Diante da escolha entre teologia e fé prática, a maior parte dos cristãos opta pela última, que é a fé prática. Mas será realmente possível crescer na fé sem crescer no conhecimento de Deus? Como nós sabemos que estamos a agir corretamente, estamos a fazer escolhas certas e viver de modo a agradá-lo se não houver uma base para esse conhecimento? Alison McGregor, o senhor que já vimos lá atrás, diz que se alguém quiser fazer o que é certo, será preciso que tenha um conjunto de valores sobre a vida humana. Esses valores são determinados por crenças e essas crenças são formuladas por doutrinas. A doutrina cristã proporciona, portanto, a estrutura fundamental para o viver cristão, né? Então é preciso um conjunto de valores, é preciso um conjunto de interpretação bíblica que também fundamentamos ou chamamos por crenças ou doutrinas, crenças que formulam doutrinas. É fundamental a Igreja ensinar doutrinas de Deus, óbvio, baseado no texto, ok? Não baseado, como é óbvio, em preceitos de homens, em filosofias humanas. Onde McGregor vê uma estrutura, Philip Yancey vê um fundamento, e isto no livro da Bible Jesus Read, que é a Bíblia que Jesus leu, ou que Jesus lê. Ele diz o seguinte neste livro: Jesus contou a história de dois homens cujas casas, a princípio, pareciam ter sido erguidas da mesma forma ou da mesma maneira. A diferença real entre elas revela-se no momento em que foram atingidas por uma tempestade. Uma delas não desabou apesar da chuva forte que caía, do rio que se formara e dos ventos que a açoitaram, porque o seu fundamento fora construído em solo rochoso. A segunda casa, cujo dono construía em tolice sobre a areia, ruiu com um grande estrondo. Na teologia, tal como na construção, os fundamentos são importantes. Amém? Então a nossa teologia será tanto quanto mais sã quanto o nosso fundamento fundamentado na rocha e na palavra. Uma queixa frequente que se faz à teologia é a de que ela dá mais margem de disputas do que o processo espiritual, né? Porque há as diferenças, ainda há pouco eu falava sobre calvinismo, arminianismo, entre, sei lá, o luteranismo e tantas outras vertentes, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Quadrangular, todos têm uma forma de doutrinária, de ensino diferentes e até um conhecimento diferente, né? Há quem seja ainda unicista, por exemplo, em que Cristo, em que não existe trindade e que a única pessoa é Cristo, ok? E ainda existe, sei lá, por exemplo, os testemunhas de Jeová acreditam que Cristo é a criação, que é criatura também, que não é Deus, ok? Acreditam que o Espírito Santo é apenas um poder,
quando na verdade muitos textos nos ensinam que o Espírito Santo tem ciúmes, ele se apresenta muitas vezes como pessoa, ele instrui, ele é o consolador, um poder não pode consolar, o que consola é o consolador. Jesus diz em João 14, se não estou em erro, enviarei outro consolador, e esse consolador vem para nos consolar, para nos ensinar, aprendei do Espírito, derramaria, em Joel 2,28, derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. E Deus sentado no altíssimo trono, revelado pela sua glória, Deus revela-se, por exemplo, em Êxodo 33, quando o Monte Sião está em chamas, o Monte Sião, desculpem, não, quando Moisés sobe lá e o monte está em chamas e vem todas as nuvens e a tempestade, Deus revela-se com poder, o som de Deus é como um som de muitas águas, Deus, Jesus e o Espírito Santo são apenas uma pessoa, ok? Em 3 revelações, ok? Em 3 formas diferentes, mas os 3 são completos nele mesmo, ok? Não são parte de os 3 são igualmente Deus. Não seria, e nós vamos ver isso na Trindade, não seria melhor, avaliam os crentes, se gastássemos mais energia amando-nos uns aos outros, em vez de tentar provar que estamos certos e outros errados? Sem dúvida. A doutrina é usada com frequência como arma e na maioria das vezes, aliás, bem afiada, para desacreditar a opinião alheia. Mas não devemos jamais promover a justeza do nosso ponto de vista à custa da justiça. Contudo, evitar o estudo da doutrina é tão tolo como construir uma casa sem fundamento algum. Simplesmente porque a casa da outra pessoa é uma monstruosidade. Okay? O apóstolo Paulo advertiu que o conhecimento pode nos tornar arrogantes. Em 1 Coríntios 8:1, no final do verso, diz: a ciência incha, mas o amor edifica. No entanto, ele criticava os que pecavam como se não tivessem conhecimento de Deus. Em 1 Coríntios 15:34, o apóstolo Paulo diz: vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vossa vergonha. Okay? Por isso é preciso que o obreiro saiba manejar bem a palavra. É preciso ter e ser fundamentado na palavra. É preciso encontrar equilíbrio entre o conhecimento e o amor, entre o conhecimento e a fé. Amém? E é preciso nós adquirirmos conhecimento. É extremamente necessário. Amém? Um dos grandes autores, R.C. Sproul, quem quiser me oferecer livros destes autores que eu falo, podem, tá? Alistair McGregor, R.C. Sproul, C.S. Lewis, ok? Fiquem à vontade, vou fazer anos em abril. Ok? Ele diz o seguinte, que o cristão moderno tende a ignorar, a menosprezar a importância da reta doutrina. Reparem, tá? O cristão moderno tende a ignorar, a menosprezar a importância da reta doutrina. Por isso, o neopentecostalismo se tem afastado tanto das doutrinas de Deus. Não é só mais o pentecostalismo. Aliás, o pentecostalismo não é um afastar das doutrinas bíblicas. O pentecostalismo ele é real. Ele vem depois de Atos 2. Tá? O pentecostalismo é carismático, no sentido que o Espírito do Senhor está sobre todos. Sinais do pentecostalismo: o falar em línguas, a revelação, as profecias, o glorificar a Deus por intermédio dessas mesmas coisas. Amém? O pentecostalismo traz essa evidência, ok? Então, o cristão moderno tende a ignorar ou menosprezar a importância da reta doutrina. Cansado de disputas intermináveis, o cristão hoje em dia abraça a ideia de que aquilo que importa realmente são os relacionamentos corretos e não a doutrina certa. A ideia de que uma coisa é mais importante do que outra é uma falsa premissa. Tanto o relacionamento adequado quanto a doutrina correta são importantes. Ok? Então, os dois são importantes. Não é só realizar
relacionamentos e ter relacionamentos é, na verdade, viver uma doutrina sã, correta, para esses relacionamentos também. Bruce Milne também, no mesmo livro, ele diz que a doutrina correta em si mesmo não é suficiente. Infelizmente é possível que não se consiga seguir a verdade de Deus na prática. Esse é um dos motivos pelos quais a doutrina é sempre criticada. Se a doutrina correta não produz vidas santas, amorosas e maduras, alguma coisa deu errado. Mas isso não é motivo para negligenciar ou menosprezar a fé. Ou seja, por um lado, nós temos que ter o equilíbrio doutrinário e temos que ter doutrina. Por outro lado, também não podemos permitir, que é aquilo que nós falamos, que o conhecimento ou a ortodoxia da Escritura não pode fazer abalar o homem místico, ok? O homem místico tem que estar presente também. O que é o homem místico? É o homem que tem visões espirituais, é o homem que experimenta coisas espirituais, é o homem que vê a espiritualidade, é o homem que tem visões, que tem sonhos, que pode até ter revelação, quer de anjos, quer de demónios, nos seus olhos espirituais ou ainda nos seus olhos físicos. Amém? Há quem tenha, de facto, entre nós, experiências sobre esses assuntos, mas para isso acontecer, a ortodoxia não pode abafar, a ortodoxia não pode abafar o misticismo, tá? Vou pedir aí, diretoria, ajam aí com a... Amém? Sei que eu me fiz entender. Mas... o maior dos mandamentos, disse Jesus, consiste em amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o conhecimento. Mateus 22, 37. Okay? Ele não disse que se referia a categorias opcionais, como se pudéssemos amar a Deus de todo o coração, ou de toda a alma, ou de todo o entendimento. O mandamento exige que se cumpram as 3 exigências citadas. Amar a Deus com todo o nosso entendimento exigirá, naturalmente, que descobramos o máximo possível a seu respeito. Assim como em qualquer relacionamento, o amor nos induz a conhecer e a compreender como Deus é, de que maneira Ele trabalha no mundo e em nós. Aqui há uma gralha. Do que Ele gosta, o que deseja, o que o defende e o que lhe dá prazer. Isso requer toda a nossa atenção, bem como um estudo muito atento. A oração e a humildade são essenciais, porque ajudam-nos a manter em perspectiva o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Jamais, pelo menos nesta vida ou até mesmo na eternidade, compreenderemos a Deus totalmente. Isaías lembra-nos que os seus caminhos são mais altos que os nossos. Isaías 55:9, os seus pensamentos, né? Maiores ou mais altos que os nossos. Todavia, o estudo feito em espírito de oração, seguido de uma vida pautada pela obediência e pela humildade, pode levar-nos a compreendê-lo melhor hoje do que ontem. Uma atitude de oração e de humildade permitirá que atentemos mais facilmente para o que o Espírito nos diz, à medida que examinamos as Escrituras e ouvimos de Deus através dos seus servos humanos. Tal atitude servirá também para que estejamos atentos ao facto de que ninguém, nenhuma escola de pensamento, instituição, igreja ou denominação tem todas as respostas, ok? Se há uma igreja ou uma instituição que diz que tem todas as respostas, foge de lá, porque com certeza é uma seita. Amém? Num dia que uns amigos nossos, JW, vieram aqui ao meu quintal e tivemos uma boa conversa de praticamente 2 horas. Eles diziam que só eles seriam salvos, só eles seriam levados para o céu, porque em Isaías dizia: e vós sereis minhas testemunhas, e eles: quem são as testemunhas de Jeová? Eu fiquei a olhar para eles: são vocês. Então, porque têm o nome de testemunhas de Jeová, serão levados para o céu, porque vocês são as testemunhas. E depois eu rebati, meu querido, aquilo que Jesus disse ao apóstolo Paulo:
tu serás minha testemunha fora de Jerusalém. Aquilo que Jesus disse aos discípulos, vós sereis minhas testemunhas. Mas ele não falou que seria testemunhas de Jeová, seria testemunhas de Cristo, seria testemunha do Messias. Ora, se ele disse minhas testemunhas, não disse testemunhas de Jeová, e agora temos um problema. Quem é que se vai salvar? As testemunhas de Jeová, as testemunhas de Cristo. Mas é a mesma coisa. Então, mas há bocado dizias que Jeová e Cristo não são o mesmo. Como é que isso fica agora? Começou a dar um nó. O Senhor ficou nervoso e foram embora. Mas glória a Deus, porque Deus é bom. Amém? Então, ter ao lado um caderno de anotações enquanto lê a Bíblia ajuda-nos a decorar, mas também para a reflexão, para refletir. Nós temos feito isso e é um bom hábito no nosso devocional ali sobre o livro de Romanos, né? Há sempre perguntas, há coisas que devem ser anotadas, que devem ser estudadas, tá? Ao estudar então os atributos divinos, ou ler sobre a obra expiatória de Jesus Cristo, ou ao refletir sobre a obra do Espírito Santo, começarás a lançar os alicerces, o fundamento teológico de uma fé que agradará a Deus e fará diferença onde estás. Amém? Eu vou mostrar aqui a minha Bíblia, ela é a plenitude. Eu não sei se conseguem me ver. Deixa ver. Vou parar de partilhar aqui um pouco. Ok? E voltar ao separador. Eu não sei se me conseguem ver, mas a Bíblia que eu naturalmente uso também nos cultos, né? E que tem como base a maior parte das pregações é a plenitude bíblica de estudo, tá? Ela não é das melhores nesse sentido, ou das mais completas, por assim dizer, ok? Mas eu acredito que quem tenha uma boa Bíblia de estudo vai encontrar alguns padrões ou alguns conceitos, deixa eu ver se eu consigo mostrar. No final de cada não é de cada, mas no final tem estas explicações acerca de alguns versículos, ok? Tem também as referências cruzadas aqui do lado, ok? Há Bíblias com referências cruzadas e esta ainda tem, por exemplo, alguns quadrados que, eu não sei se conseguem ver, quadrados como estes, que não só explicam algumas palavras no contexto, neste caso, no contexto grego, ok? Mas são coisas que nos ajudam à interpretação. Algumas outras falam sobre a dinâmica de reino. Por exemplo, esta Bíblia é completa nesse sentido. Mas, por outro lado, para nos ajudar à compreensão bíblica, tá? Eu não sei se conseguem ver, eu vou tentar mostrar aqui o melhor possível, tá? Como nós temos crianças, a minha biblioteca nunca está arrumada de forma decente porque toda a gente mexe nela. Tenho aqui um carrinho também de Lego que ganhei este Natal, mas não importa. Eu gosto de Legos, tá? Vou fazer anos em abril, a pastora também. Nós temos este comentário bíblico. Que é de Aaron Ewers, tá? É um documentário bíblico, é bom, excelente, tá? Ele fala sobre explanações e é um comentário completíssimo, uma vertente pentecostal, uma vertente bíblica e teológica muito, muito boa. Ela descreve toda a Bíblia, ok? Tenho dicionário, tenho a tradução do Pentateuco, palavra a palavra, tenho a tradução do grego do Novo Testamento, palavra a palavra. Isso tudo para quê? Isso tudo para nós podermos chegar ao mais profundo entendimento, né, das Escrituras e podermos avançar mais ainda, né? Recentemente, por indicação da tia do Coque, irmã Sheila, adquirimos esta Bíblia, que é a Bíblia do Discipulado, onde estamos a apoiar todo o discipulado que estamos a iniciar na igreja, ok? E existem outros livros também
que nos ajudam, por exemplo, curso para formação de líderes e obreiros, um curso teológico profundo, ok? É um curso é um seminário, aliás, completo, ok? Do qual estamos a basear a maior parte destas aulas. Existem tantas outras fontes de conhecimento e inspiração de Deus, então é extremamente necessário nós adquirirmos auxiliares para nós entendermos parte das Escrituras, e uma boa Bíblia de estudo deve fazer parte da nossa biblioteca. Existe a King James, existe tanta coisa, tá? Vão questionando. Amém? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui à apresentação. Eu já não me lembro como é que eu fiz. Vamos. Aqui partilhar, tá? E aqui a apresentação. Isso. Ok, então é necessário nós lutarmos por esse mesmo fundamento. Ok? Vamos continuar aqui. Estamos já quase a terminar. E vamos hoje já entrar aqui na doutrina da Escritura, tá? Coisa que não falámos na aula passada, mas isso vai nos trazer já uma sinapse maior daquilo que nós iremos estudar este ano, né? Entendendo que estamos a começar a fevereiro, tá? E vamos entrar aqui por assuntos muito, muito bons, ok? Mas trazendo então a doutrina da Escritura, a palavra de Deus pode estar na mente sem estar no coração, mas pode estar no coração sem estar primeiro na mente. R.C. Sproul declara isso num dos seus livros. Então, como introdução, nós podemos ler o seguinte, que passou a ser moda hoje em dia negar às religiões elementos exclusivos que reivindicam para si. Outras religiões também têm os seus livros sagrados. Portanto, o que há de especial nas escrituras cristãs? O que há de especial na Bíblia, né? Cientes da importância do nosso assunto e de pouco apreço com que muitos veem a nossa tentativa de defender a singularidade da Bíblia, começaremos com algumas definições. E as 3 palavras dessas definições principais, comumente usadas pelos cristãos em relação à Bíblia, são revelação, inspiração e autoridade. São termos distintos, relacionados, mas porém distintos. Nós vamos ver então o que é a revelação, como Deus se revela por intermédio das Escrituras, coisa que nós já falámos, né? A teologia é a revelação, ou melhor, a teologia é a revelação de Deus por intermédio da Escritura, uma sã teologia, tá? A inspiração é aquilo em que os livros foram inspirados, se foram inspirados na tradição ou se foram inspirados em Deus, né? E como é que essa inspiração afetou o homem. E a autoridade é a veracidade bíblica, né? Muitos dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens. Pois é, se fosse escrita por anjos e com a linguagem do céu, ninguém entenderia ou saberia ler. Por outro lado, também, Deus inspira os homens para escrever, para fazer coisas, e nós vamos entender isso. E a autoridade tem a ver com a veracidade e inerrância da Bíblia. Amém? Já são 7 horas, eu não vou avançar mais, tá? Que é para nós depois, na próxima aula, podermos mergulhar afincadamente sobre revelação, sobre inspiração e autoridade. Depois disso eu posso dar aqui mais algumas nuances, que é, por exemplo, sobre a revelação, nós vamos falar sobre a revelação geral, a revelação especial, né? Sobre a inspiração, qual é que é a natureza da inspiração. Nós vamos falar da autoridade da Escritura, que é como estava a referir aqui, não é? A revolta contra a autoridade da Bíblia, por exemplo, a questão da inerrância da Bíblia, o que a Bíblia diz de si mesma, ok? E o cânon da Escritura, ok? Quais é que são os livros, porque é que foram escolhidos esses livros, quem
quem escolheu esses livros, ok? O cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Quando nós nos referimos a cânon, nós estamos a falar do conjunto de livros, dos 66 livros que englobam a nossa Bíblia, que é diferente da Bíblia apostólica romana, ok? No sentido em que nós temos só 66 e eles têm mais alguns. Eu agora não me lembro ao certo quais são, ok? E são quantos? 75. 75. Obrigado. Ok? Depois para a frente nós vamos falar das línguas bíblicas, o latim, o grego e por aí vai, tá? Mas até lá, ou melhor, o hebraico, mas até lá vamos primeiro perceber a parte da revelação. Amém? Glória a Deus. Deixa sair aqui. Eu tenho ainda que aprender a mexer decentemente na tecnologia, né? Nós ficamos tanto tempo presos a tantas coisas, okay? E parece que eu já estou desatualizado na maior parte delas. Bem, deixa ver. Alguém tem o desejo de orar para nós finalizarmos? Pastor, eu gostaria de orar. Não? Então eu vou escolher. Ninguém se acusa rapidamente, né? Então, o Samuel está aí? Tens que abrir o microfone. Ele está está no outro computador. Está a fazer então ora tu, Lilian, está bem? Sim. Para encerrar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Senhor, obrigada, Senhor, por aquilo que estás a realizar, Senhor, em nosso meio, na tua igreja, Equibalo, Senhor. Pai, que a cada dia venhamos a ser edificados, Senhor, na fé. Pai, que cada dia, Senhor, venhamos a adquirir cada vez mais conhecimento para a glória do Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Igor, Pai, que se tem dedicado, Senhor, o seu tempo, Senhor, para trazer esse estudo, Senhor, à Tua igreja. Pai, nós te pedimos que continue, Senhor, a trazer todo o entendimento e revelação da Tua palavra e que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, caminhar, Senhor, segundo as Tuas Escrituras. Abre, Senhor, todo o nosso entendimento, Pai, e que possamos, Senhor, permanecer, Senhor, firmes e constantes, Senhor, na Tua palavra. Pai, obrigada, Senhor, por esta manhã, pelo Teu ensino, pela Tua palavra e que a Tua sabedoria, Senhor, seja-nos dada, Senhor, para que possamos, Senhor, adquirir cada vez mais conhecimento. Guarda as nossas vidas, que tenhamos um dia abençoado na Tua presença, Senhor, e que possamos, Senhor, caminhar, Senhor, firmes e constantes de fé em fé para a honra e glória do Teu nome. Obrigada pela vida de cada um aqui que se dispôs, Senhor, para aprender a Tua palavra e guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, leva-nos em segurança, Senhor, por todos os nossos caminhos e que continuamos a ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Para aqueles que são mais curiosos sobre batalha espiritual, sobre outros assuntos, alguns deles serão abordados no discipulado, ok? Não nesta fase, que nós estamos na introdução do discipulado, mas nós iremos abordá-los com maior incisão, provavelmente por lá, ok? Aqui ainda vamos mais devagar para trazer um fundamento mais sólido, mas provavelmente também abordaremos, ok? Mas até lá, tá? Segurem! Amém? Ou qualquer coisa, questionem-me, façam perguntas, não há problema. Todos têm acesso ao meu número de telefone, tá? Amém? Meus queridos, Deus abençoe a todos, tá? Tenham um excelente dia e espero quinta-feira no nosso discipulado, tá? E para a semana aqui, da mesma forma. E não se esqueçam de fazer também o trabalho de casa aí do nosso devocional semanal, tá? Forte abraço, Deus abençoe, amo vocês, até logo.